Olá, queridos alunos do Trilhante, prontos para mais uma revisão? Hoje a gente vai falar sobre liquidação de sentença. Para iniciar a execução, é necessário que o título, ou seja, ou a sentença ou algum título extrajudicial, seja líquido, certo e exigível. Ele é exigível quando é, por exemplo, uma decisão que já passou por todo o processo de conhecimento e constata-se que existe efetivamente aquela obrigação, mas às vezes aquela decisão ela não está líquida, ou seja, o juiz fala que existe aquela obrigação, mas não mensura qual é a extensão patrimonial daquela obrigação. Por causa disso, a gente precisa passar por um procedimento que se chama liquidação de sentença, ou seja, tornar aquela sentença líquida para que ela efetivamente consiga ser executada. Qual é a mensuração, qual é a extensão daquela obrigação em meios patrimoniais? Para conseguir efetivamente saber quanto que a gente vai ter que penhorar, qual que vai ser efetivamente a contraprestação que aquele executado vai ter que prestar para que ele consiga se tornar desobrigado. Então, caso a sentença não esteja líquida, a gente vai utilizar a liquidação de sentença. Existem diversas modalidades de liquidação de sentença. E isso se dá porque, de acordo com cada situação, a gente vai precisar se utilizar de alguns procedimentos específicos de acordo com a demanda efetiva. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente só precisa executar cálculos, a gente vai se utilizar da modalidade de liquidação por cálculos, ou seja, a sentença está dizendo que vão ser X horas extras que vão ser devidas. Então, o que eu vou precisar fazer na fase de liquidação? Eu vou precisar pegar o valor do salário daquele trabalhador e fazer o cálculo de acordo com 50%, que é as horas extras, vou fazer o cálculo em cima daquele salário e aí já vai sair o valor que eu vou ter que executar. Então, o que eu preciso fazer na liquidação por cálculos? Cálculos aritméticos. Agora, caso exista a necessidade de um conhecimento mais específico, um conhecimento mais técnico, eu vou poder utilizar a liquidação por arbitramento, ou seja, necessita-se da nomeação de um perito, de uma pessoa especializada naquele conhecimento para conseguir me auxiliar. Vamos pensar no exemplo de um indivíduo que trabalha com percentuais em cima de vendas de casas, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei exatamente qual é o valor daqueles bens que foram vendidos, em cima dos quais eu vou ter que calcular a comissão, ou eu não sei exatamente qual é a comissão que é utilizada naquela área específica de trabalho. Eu vou poder me utilizar do conhecimento de um perito para me auxiliar a efetivar esse direito que pode ter sido reconhecido numa sentença. E agora, a liquidação por artigos? Ela vai ser utilizada em casos mais complexos, ou seja, eu reconheci efetivamente na sentença que existe uma obrigação, por exemplo, de indenizar em face de um acidente do trabalho. Aí, o que acontece? Eu reconheci na sentença que essa indenização se dá em face de um acidente que causou grande prejuízo físico a um trabalhador e esse trabalhador ele vai ter que fazer cirurgias, vai ter que fazer fisioterapias e essa é a minha sentença. Só que o que acontece? Eu não sei a quantidade de fisioterapia quantas sessões de fisioterapia aquele indivíduo vai ter que fazer, quantas cirurgias para ele conseguir recuperar a sua capacidade profissional. Então, tudo isso vai ter que ser comprovado numa fase de liquidação. Por isso, se utiliza dessa liquidação por artigos. Ou seja, é uma liquidação na qual eu vou ter que provar fatos novos. Eu vou ter que provar quantas sessões de fisioterapia eu utilizei. E aí eu vou conseguir efetivamente saber qual que vai ser o valor que vai ter que ser executado. Contudo, cuidado! Quando a gente fala em fatos novos na liquidação de artigos, eu não estou querendo dizer que eu vou poder inovar ou modificar coisas que já foram discutidas numa fase de conhecimento. Eu não posso modificar a sentença, ok? Os fatos novos aqui são fatos novos relacionados a coisas que já estão estipuladas na sentença. Então, a sentença já falou que eu tenho que ressarcir os danos causados por esse acidente.
As sessões de fisioterapia são os danos causados, são danos materiais, são gastos materiais que eu tive que ter em face desse acidente do trabalho, entenderam? Então, tudo tem que ter relação com essa sentença. Continuando, a CLT fala sobre a liquidação que esta abrangerá também o cálculo das contribuições previdenciárias devidas. E as partes elas deverão previamente ser intimadas para apresentação dos cálculos de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária. A CLT fala sempre dessa questão da contribuição previdenciária porque a Justiça do Trabalho tem competência para executar essas contribuições previdenciárias que são resultantes das suas sentenças condenatórias, tá? Então, em face disso, a liquidação vai ter que também se preocupar com essa questão das contribuições previdenciárias. Importante que a CLT sofreu modificações em face da reforma trabalhista nesse parágrafo 2º, então prestem muita atenção nele, ok? Quando for elaborada a conta, ou seja, tornada líquida essa sentença, o juiz deverá abrir às partes prazo comum de 8 dias para impugnar fundamentadamente a indicação dos itens e valores objeto de discordância na liquidação de sentença, tá? Sob pena de preclusão. Então, o que acontece? Na execução trabalhista, a gente pode intimar as partes para apresentar os cálculos, ou o juiz também vai poder se utilizar de algum dos servidores da vara para fazer esses cálculos. Ocorre que, antes da reforma trabalhista, não era uma obrigação do juiz abrir, depois de feitos esses cálculos, o prazo comum de 8 dias para as partes impugnarem essa liquidação. Era uma faculdade, então ele poderia abrir ou não. Contudo, a partir de agora, é obrigação do juiz abrir esse prazo. E o prazo é comum, ou seja, abre ao mesmo tempo para as duas partes se manifestarem. Antes, cuidado, existia um prazo de 10 dias facultativo. Agora o prazo é obrigatório e é de 8 dias, tá? Então isso daqui cheira a prova. É muito provável que caia, porque é uma modificação que vai alterar demasiadamente a estrutura da liquidação de sentença, tá? Só que, cuidado, que ainda existe um prazo de 10 dias para se manifestar sobre a liquidação. Só que esse prazo de 10 dias é para a União. Então, o que acontece? É elaborado a conta pelas partes ou pelo órgão auxiliar da Justiça. O juiz, ele pega, comunica as partes sobre essa liquidação. As partes têm esse prazo comum de 8 dias para se manifestar e depois disso vai ter que intimar a União, que vai ter um prazo de 10 dias para se manifestar sobre pena de preclusão, tá? Só que o que acontece? A União ela pode não se manifestar e isso está previsto no parágrafo 5º, que fala que o ministro do Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar essa manifestação da União, quando o valor total das verbas que integram o salário de contribuição ocasionarem perda de escala decorrente da atuação do órgão, ou seja, a contribuição previdenciária ela vai incidir sobre esse salário de contribuição. Quando o salário de contribuição for muito pequeno, consequentemente, essa contribuição previdenciária também vai ser menor, porque é uma porcentagem em cima dessa base de cálculo. E, às vezes, essa manifestação da União vai acabar causando mais prejuízo do que efetivamente uma melhora, né, na contribuição da União, porque ela tem diversos processos para se manifestar. Então, em face disso, o ministro do Estado da Fazenda pode dispensar, em alguns casos, de acordo com esse montante do salário de contribuição, a manifestação da União, ok? Continuando, o parágrafo 4º fala da atualização dos créditos, tá? Que quando se referirem a esses créditos relacionados à contribuição previdenciária, vão ser atualizados de acordo com a legislação da Previdência. Só que quando a gente fala da atualização dos créditos no geral da liquidação, a gente vai utilizar a taxa referencial. E isso também é um parágrafo novo, tá? Esse parágrafo 7º que traz a possibilidade, na verdade, a obrigação de atualização de acordo com essa taxa referencial. Continuando, a súmula número 200 do TST fala que vai ter juros de moras que vão incidir sobre a importância da condenação,
que tem que estar corrigida monetariamente. Então, o que acontece? Primeiro a gente corrige monetariamente, depois incide os juros de mora. Dica para decorar essa ordem. Correção monetária começa com C. Juros de mora começa com J. Pela ordem alfabética, correção monetária vem antes de juros de mora. E é assim que também acontece aqui na liquidação, ok? Então, uma dica para vocês decorarem. A súmula 211 do TST fala que os juros de mora e a correção monetária incluem-se na liquidação, ainda que omisso o pedido inicial ou a condenação. OJ 400 da SDI 1 da TST fala que os juros de mora decorrentes do inadimplemento da obrigação de pagamento em dinheiro não integram a base de cálculo do imposto de renda, independente da natureza jurídica da obrigação, porque eles têm cunho indenizatório. Eles tentam indenizar uma perda que a parte já sofreu. Em face disso, não vai incidir o imposto de renda sobre eles, ok? Com isso, a gente termina esse primeiro bloco de revisão.